Salve, salve nação rubro-negra! Aqui quem fala é Jesus Massouza. Estamos começando mais um podcast do Fla. Esse é o seu, nosso podcast rubro-negro, o podcast do Fla. Mais uma vez com a equipe campeã, torcedores aqui, torcedores apaixonados pelo Flamengo, nosso amigo Thiago dos Santos, Marcelo Cruz, sempre trazendo aquele papo legal, aquele papo bacana, trazendo as informações do Mengão Queridão. Hoje, esse dia que estamos gravando o podcast, 18 de março de 2021, muita notícia bacana, pré-jogo também. Amanhã o Flamengo enfrenta o Resende pelo Campeonato Carioca. Nós vamos começar sobre isso, também repercutir a entrevista do Rogério Ceni, também a questão do Hugo Souza, a negociação, a novela Rafinha, isso e muito mais. Quero começar logo apresentando nosso amigo Thiago dos Santos. Thiago, bem-vindo novamente, muito obrigado por estar aqui presente. O que a galera pode esperar do podcast de hoje? Fala, galera. Fala, Jesusmar. Fala, Marcelão. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Vamos conversar, resenhar sobre as situações do Flamengo, sobre o Hugo, né? Que teve gente especulando aí que seria quase 500 milhões, né? Vamos botar por alto assim, dá até para construir um estádio se desse mole, e pelo jeito não vai ser isso tudo. Vamos falar do caso Rafinha, que está se enrolando, está pedindo mais, está pedindo luvas a mais sempre. O pré-jogo também, que é bem importante, entrevista do Rogério Ceni, muito assunto para a gente resenhar, e falar do pré-jogo, né, cara, que volta a gente que já era feliz com o Michael, ser mais feliz ainda com o Vitinho e Léo Pereira. Então vamos que vamos. É isso aí, já adiantou o Thiago dos Santos, rapaz, vamos ser felizes aí com o Vitinho. Já estava muito bom já com o Michael, com o Vitinho vai ficar melhor ainda, Léo Pereira, a galera deve estar ansiosa para ver esses caras em campo novamente. Mas, Marcelo, meu amigo, falei o que você espera desse nosso bate-papo, nossa resenha aqui, mais uma vez, podcast do Fla, que a galera pode esperar hoje do nosso bate-papo. Se apresente, seja bem-vindo novamente. O microfone? Vamos lá, mais uma vez. Boa noite, galera. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Jesusmar. Tem que arrumar um nome mais fácil, hein, o Thiago, para o Jesusmar. Vamos abreviar esse... Jesus. Eu já pensei em falar Jesus umas 3 vezes. Jesus, ei, Jesus. Jesus. Seria uma boa, Jesus. Chama de Jesus agora, cara. Senão eu vou ficar rateando aqui direto. Boa noite, galera. Vamos falar de Flamengo aí, né? E, antes de começar, deixar um recado aí. Galera que cair de paraquedas aí nesse vídeo aí no nosso canal, no YouTube, dá uma moral pra gente aí, que são 3 torcedores fanáticos do Flamengo. A nossa linguagem é a linguagem do torcedor, entendeu? Aproveita e se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, ativa aquele sininho maroto, dá uma moral pra gente aí. E vamos falar bastante de Flamengo, né? Vamos falar do Rafinha, vamos falar do Hugo, da entrevista do Rogério Ceni, e vamos falar também dos relacionados, né? Pro jogo de amanhã e a possível escalação. É isso aí. Toca aí, Jesus. É isso aí. Valeu, meu amigo Marcelo. Realmente, muita notícia, muita informação para falar hoje. O podcast hoje vai bombar. E como deixou bem claro o Marcelo, como uma sugestão do Marcelo, se você acompanha no canal, faz isso. Inscreve. Se você ouve pelo podcast, também favorite o podcast. Na sua plataforma preferida, tem a opção lá de favoritar. Favorite para acompanhar sempre a nossa resenha aqui pelo podcast. Podcast do Fla, não esquece. Compartilha também para a galera ficar ligada junto com a gente. Vamos começar falando sobre o Rafinha. Que novela é essa do Rafinha, que parece que nunca acaba? E um joga para o outro joga para um. Já falaram que ele ia jogar, que ele vai estar jogando no Grêmio. Ele, por sua vez, já negou que não vai fazer isso. Quero começar com meu amigo Thiago para dizer o que ele está vendo, o que ele está sabendo, o que será que vai acontecer, qual será o destino mesmo do Rafinha, o que esse cara tem na cabeça, o que ele está pedindo. A culpa será que é da diretoria mesmo? Vamos resenhar sobre isso aí, Thiago. É uma conversa que se arrasta por muito tempo, né, cara? E o Rafinha tinha dado entrevista que estava praticamente tudo acertado, e agora tá perceptível que é dinheiro, que ele quer luvas, e a diretoria está tentando segurar a onda, né? Porque
Cara, a situação da pandemia fez o Flamengo apertar os cintos, entendeu? Vai muito dinheiro que ia rolar se não tivesse a pandemia. Não vai rolar a gente não pode mais pagar os salários que a gente pagava antigamente. Eu esperava que o Rafinha entendesse isso. Pelo jeito, ele não está entendendo e fica aquela situação de sempre pedir mais e tentar negociar novamente. Eu sempre penso que ele está esperando uma proposta maior do Flamengo que não vai vir. E teve até muro pichado na Gávea, né? Pedindo o Rafinha, falando fora BAP todo mundo apoia. E a vinda do Rafinha a gente também apoia, mas a gente tem que esperar a situação dele entender a situação do Flamengo também, né? Assim, o cara diz tanto que é rubro-negro, que ele já viveu tantas felicidades aqui com a gente, né? A gente esperava mais uma percepção dele melhor sobre a situação do clube atual, mas pelo jeito tá difícil, cara. E já tá começando a minar a paciência do torcedor. Eu sou um que, já começa a repensar, assim, tá valendo a pena a diretoria fazer o esforço e o Rafinha não? Meio complicado, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Já teve representação, uma galera do time titular já vai jogar e o Rafinha tá curtindo as férias dele e negociando com não sei quantos clubes, porque só com o Flamengo, pelo jeito, não tá rolando, cara. Tá complicado, situação difícil aí. Marcelo, tem alguma coisa para pontuar sobre essa situação do caso do Rafinha? O microfone. Tá no mudo. Novamente o microfone. Tá no mudo. Desculpa aí. Então, o Rafinha, cara, eu gosto muito do Rafinha, né, cara? Eu considero ele um jogador importante na questão da liderança, além da parte técnica, né? Na questão da liderança do grupo, né, no vestiário, um cara que tem um espírito de vencedor. Mas parece que essa negociação dele está se arrastando mais pela questão das luvas, né? Das luvas. Que ele está... Eu acho que o que está travando a negociação são as luvas. Parece que a negociação foi para o departamento jurídico, né? Financeiro, aliás, do clube, e o financeiro não está autorizando o desfecho dessa negociação por conta das luvas. E assim, cara, eu acho que o Flamengo tem que estar super certo, tem que se preocupar com essa parte da finança, porque nos dias de hoje, o que o Flamengo está vivendo financeiramente, por conta da pandemia, o Flamengo tem que pensar direitinho antes de fechar qualquer negociação. A gente está vivendo um momento atípico, né? Todos os clubes estão com essa dificuldade financeira. 2020, 2021, as perspectivas de arrecadação vai ser bem menor, né, do que é esperado do orçamento, porque o torcedor não vai voltar, não adianta. O Flamengo está perdendo patrocinadores, né? Parece que a MRV saiu, então vai ser um ano difícil, cara. E as perspectivas por conta da pandemia também não são boas, né? Por conta da vacinação, que está num ritmo muito lento, né? Então o Flamengo tem que ponderar bastante mesmo essa parte financeira aí. Não pode fazer loucura pelo Rafinha, não. Se não for enquadrado no que o Flamengo pode pagar, é melhor desistir da negociação. Ele segue a vida dele, o Flamengo segue a sua. É isso. É isso aí, eu também compartilho da mesma ideia, o meu amigo Marcelo também. A gente conversava com o Thiago também esses dias agora, aquela situação. Eu creio que a maioria das pessoas pensa igual nós. Se der, beleza, tranquilo, bacana, seja bem-vindo. Se não der, não venha, porque realmente o que mais importa é a questão financeira do Flamengo. Então, nesse momento, a gente não pode aí esperar que a diretoria coloque os pés pelas mãos, como costuma dizer no ditado, e tentar comprar o Rafinha de qualquer jeito. É porque a gente não está com tanta vontade, assim. Estamos deficitários de jogadores na posição. Apesar do Isla, infelizmente, ter aí uma oscilação em alguns jogos, a gente tem o Mateuzinho também que está aí pedindo passagem. Então, eu creio que dá simplesmente ter um pouquinho de paciência. Se não der, tranquilo, né? Agora, realmente forçar a barra, eu creio que não é esse o momento, né? A gente já pode mudar de tópico, porque hoje
o clima tá tenso, tá? Tem muito assunto. Tem mais alguma colocação sobre o Rafinha? Só rápido. O Rafinha ficou 6 meses para vir para o Flamengo na primeira passagem, até mais. Dizem que a negociação foi super demorada. O Rafinha já está há 3 meses, 2 meses e pouco, fazendo a negociação com o Flamengo pela segunda vez. E o Rafinha, na hora de ir embora, foi uma ligação no mesmo dia, ele já deu o ok. Então, é meio complicado também. A gente tem que não pensar só no caso do jogador. A gente tem que pensar, primeiramente, sempre no clube. Até o Cuejá, quando foi embora, todo mundo... o Flamengo, mas o Marcos Braz é um cara que deu uma entrevista na época falando que ninguém sabe o que o Cuejá fez para ele ir embora do Flamengo, o que ele aprontou nos bastidores. Então, por isso, a gente poderia perder uma Libertadores por causa de uma bobeirinha do Cuejá. Então, primeiro o Flamengo, sempre. Tem muita coisa aí que às vezes o torcedor, movido pela paixão que é o jogador, mas que infelizmente a gente não sabe o que realmente acontece. Como falou muito bem Marcos Braz, a questão de você ter situações aí internas que podem atrapalhar, inclusive, o próprio time no geral. Muito bem, vamos pontuar agora outro caso que está bombando na internet, todo mundo falando sobre isso, tanto a mídia local, a mídia brasileira, como a mídia estrangeira, provavelmente a mídia da Holanda também tem falado sobre isso. O caso do Hugo Souza. O Hugo Souza tem sido sondado, de acordo com informações, pelo Ajax. Informação também que eu li ontem, que o próprio Van der Sar, que é executivo atualmente do time do Ajax, chegou a dizer, inclusive, que há quem diga que ele deu o aval para que o jogador seja contratado, ou seja, para que seja feita uma proposta para que o goleiro Hugo Souza seja contratado aí pelo Ajax. E aí, Thiago, vamos começar de novo pelo Thiago. O que você sabe que você pode falar com a nação, compartilhar com a nação? Você acha realmente que é um bom negócio? O que seria? Tem algum valor em relação... Foi especulado pela mídia qual seria os valores, como ele iria para lá, ou algo interessante sobre esse caso? Cara, bombou, né? Explodiu a notícia acho que na terça-feira à noite. Cara, o que eu já falei aqui no outro podcast, né? Que a gente gravou aqui, eu, você, Marcelão. Cara, a diretoria do Flamengo, a situação chegou a proposta é boa, vai vender. Cara, especulou muitos números absurdos, né? Coisa de a multa do Hugo, em reais hoje, é mais de 200 milhões. Ninguém paga em goleiro isso. Não existe. Se for ver os números de goleiros, os que teve a venda mais absurdas do mundo, não tem um goleiro que ninguém pagou o valor da multa. Eu acho que deve ter acontecido. Mas o cara já era titular há muito tempo, não tinha a idade do Hugo, que tem que evoluir muito. Futebol europeu, que hoje o goleiro é tipo um líbero, o Hugo estaria pronto? Não estaria. É um cara para ser lapidado. E na Holanda, eles pagam muito caro, assim, por ponta, principalmente pontas, né? Vão no São Paulo e vão lá e pegam sempre um jogador de lá e tal, David Neres, o Antony. Mas eu não acredito nos valores que estavam passando de pagar a multa, de pagar o valor total. E o Vini Casagrande hoje, há cerca de 1 hora, já passou a informação que seriam 4 milhões de euros, totalizando 25 milhões de reais por aí. Aí eu já acredito. Aí eu já começo a acreditar que pode ser sim esse valor, de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais por aí. Se chegar uma proposta dessa, cara, o Flamengo vai vender, entendeu? E dizem que os caras até vão ver esse jogo, né, do Flamengo e Resende, e dar uma olhada. O Hugo só não pode tomar um gol do Cartoloco, né? Pode ser nosso adversário, que aí babou a venda. Aí esquece, né? Igual o Riquelme. Riquelme, quando veio para o Maracanã, viu o Flamengo jogar anos atrás, né? O Flamengo tomou uma porrada e falou, não vem para cá, não dá. Então, vai ter uma galera do Ajax, né? É o Ajax que está fazendo proposta. Já, que eu quase confundi com o PSV, mas dando uma olhada já, o Van der Sar também, vai ter uma galera do Scout já dando uma olhada, e eu acho que vai fechar negócio. E o Flamengo vai aceitar a proposta, porque o Flamengo precisa muito. Eu acho que era uma questão que o Flamengo nem esperava, né? O Flamengo pensava em fechar com outros jogadores, não ter proposta pelo Hugo.
Mas a galera que está pensando que vai ser pelo valor da multa, esquece. O valor da multa não se paga por um goleiro que nem titular ele é no Flamengo. Ele foi campeão sendo titular, o Diego Alves, né, sempre se machucando, mas ele não é o titular absoluto e não está nem em idade de ser o titular do Ajax quando chegar por lá. É isso aí, Thiago. Inclusive, daqui a pouco vai ser tema da nossa conversa sobre a entrevista do Rogério Ceni, que ele falou uma coisa muito, não falou, mas deixou nas entrelinhas ali algo muito polêmico sobre o próprio Hugo Souza. Na verdade, sobre os goleiros em geral, o que ele espera de um goleiro. Mas, claro que isso tocou profundamente a questão do Hugo. Com certeza a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Marcelo, e você? Qual a sua percepção sobre a questão da negociação do Hugo Souza? Então, Uma possível negociação, né? Isso. O que o Thiago falou, só para confirmar, parece que a proposta está no Twitter, né, do Vene Casagrande, que a proposta é de 4 milhões de euros, né, que é cerca de 26 milhões de reais, para comprar 70% do passe. Né? Aí o Flamengo ainda ficaria com 20%, né, porque 10% é do Hugo, né? Ainda ficaria com 20% para uma negociação futura. Assim, eu vejo como uma excelente proposta para goleiro. E também eu enxergo esse movimento da diretoria do Flamengo nas negociações de jogadores. Não sei se vocês concordam comigo. Eles vão fazer de tudo para negociar a garotada, porque para não ter que mexer nos medalhões. Eu acho que a preocupação desse departamento de futebol é não perder a base desse time, né? Os titulares. Então, eu acho que a estratégia que eles vão adotar é essa. Se chegar a proposta para qualquer garoto, eles vão vender. E com isso eles vão chegar no orçamento do ano, né? Para venda de jogador. Quando chegar, eu acredito que quando chegar na meta que eles propuseram para esse ano, eles dão uma freada. Mas, na minha opinião, eles estão seguindo essa linha. Não sei se vocês concordam. Até o Lázaro, né, Marcelão? Muitas vezes eles esperavam o Lázaro, né? Para seguir aquela de Vinícius Júnior, Paquetá, Renier. Aí o Jorge Jesus, começo do ano passado, treinando com o Lázaro, né? E nego filmou, aí tá treinando com o cara, tá aprimorando. Mas o Lázaro nem nesse time tá conseguindo ser titular, né? Pô, cara, eu vou até te falar, tá até conversando, né, com pessoas próximas, que, pô, cara, esse Lázaro aí, sei lá, eu achei ele meio mentiroso, eu acho que ele não é isso tudo, não. Porque... aquele negócio, cara, que o torcedor do Flamengo, a gente que participa de um grupo, sabe, né? Que é o que eu falei no grupo essa semana. Eu falei, nem sempre o Flamengo vai ter uma venda de Vinícius Júnior. Exatamente. Então, o Natan tá saindo por valor. Aí tu vai ver que o valor do Natan não é esse sofrimento todo. O Lázaro, não, vai ser... Calma. Eu acho que se precipitaram. E pode acontecer, né, cara? A gente que é mais velho já tem tanta coisa que... Não, até porque, cara, assim, na nossa memória recente da garotada, a gente tem como parâmetro quem? Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, né? Até o Viseu, cara. Até o Viseu. O Viseu, ele fez gols importantes no Léo Duarte no Flamengo 43 milhões por Léo Duarte. Exatamente. Então a gente tem esses garotos que a gente citou como parâmetro, que eles subiram para o profissional e não demoraram muito para responder. O Lázaro não. O Lázaro está tendo as oportunidades dele, mas ele não está respondendo, cara. A qualidade que diziam que ele tinha, né, que ele tem na base. Não sei se está pesando essa questão de jogar no profissional para ele, mas ele está deixando a desejar, ele está perdendo as oportunidades que ele está tendo. Porque se ele não conseguir se destacar no Carioca, vai se destacar no Brasileiro, na Libertadores? Bem difícil. Até porque o Rogério Ceni já demonstra que ele tinha o Natan para posição, ele colocou o Arão, né, mano? Certo. Exatamente. Que a gente pode até, né, a gente já pode até emendar, né, um pouco, né, Jesus, sobre a entrevista, vai falar um pouquinho mais para frente,
era uma opção. É isso aí, a gente já vai Rogério. entrar na parte da entrevista, pode continuar aí no... Tranquilo. Não, porque a entrevista que o Rogério deu para o Mauro foi esclarecedora da questão do Natan. Muita gente falava, né? Pô, o Rogério não quer colocar o Natan porque não gosta de garoto. Não. Foi uma estratégia de jogo que ele falou que foi o fator principal dele até agora no Flamengo. Foi mexer, né, na parte do Arão, colocar o Arão como zagueiro e encaixar todo mundo ali, que nem o Jorge Jesus. É incrível falar isso, né? Porque em comparação com o Jorge Jesus, Jorge Jesus a 5 prateleiras acima de qualquer um. Mas nem o Jorge Jesus jogava dessa maneira, né? Com todo mundo, que é o Arão, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. E ele deu um jeito. E ele não trabalhava com a garotada. Aí alguém acha que ele vai colocar um Lázaro numa Libertadores, tendo a galera toda do meio para frente? Não vai, entendeu? Então é a hora do Lázaro se destacar. É contigo, essa questão aí que o Thiago colocou aí, eu quero só fazer um comentário sobre o que o Thiago colocou. Aliás, o que todos vocês colocaram, né? Mas comentando mais, o Thiago colocou, por exemplo, essa questão do Lázaro, a galera. Na verdade, ele já está tendo dor de cabeça com o time principal que ele tem em mente, tanto que a gente vê nos jogos passados, em como encaixar essa galera. Então, assim, você acha meio que ele vai tirar? Ele já está tendo de cabeça de deixar o Diego Ribas junto com o Gerson no meio. E fazer o que com o Arão? O Gustavo Henrique voltou a jogar melhor. Mas será que ele vai tirar o Arão? Parece que ele não tem essa ideia, essa intenção, porque a série de bola é muito boa. Então já vai ter um zagueiro que vai ficar ali sobrando praticamente na reserva, que ele inclusive gosta muito, que é o Gustavo Henrique. Então, quer dizer, você acha mesmo que ele vai abrir mão dos jogadores que ele tem ali no meio, tudo trabalhando bem como estão trabalhando, com a saída de bola, etc. Ele confirmou isso na entrevista também. Nós vamos daqui a pouco já iniciar falando sobre ela. Ele deixou claro que ele tem confiança nesse pessoal, né, na galera, como a gente acabou de colocar, né? Nesse time titular, os medalhões, como colocou o Marcelo aí. Ele já tem bastante, já tem na cabeça dele isso, ele não vai tirar. Ou seja, ele não vai colocar o Lázaro. A gente até mencionou no podcast passado, o Hugo pode ser uma opção, né? O Hugo Moura. Só que o Hugo Moura, ele é um volante. Para você ter ideia, nós vamos até daqui a pouco entrar na parte da entrevista, ele mencionou mais uma vez Pepe e João Gomes. Ou seja, ele gosta muito desse estilo, porque ele pode aproveitar jogadores que são camisa 10, que podem jogar de maneira que possam também recompor. Ou seja, ele joga sem volante, praticamente. Então, assim, levando... Por que eu estou falando isso? Como falou o Thiago, ele não vai abrir mão desses caras para colocar um Lázaro numa competição importante como a Libertadores. Ele tem coragem de colocar o PP e o João Gomes, porque mostraram seu valor e mostram seu valor, o valor de cada um deles quando entra na partida, né? Os caras jogam com raça ali, né? Como o Thiago fala, o PP, o João Gomes muito estabanado, né? Aquela raça de ser estabanado, ele quer resolver, chegar e acaba cometendo falta. Mas enfim, mas mostra que ele tem vontade, não tem medo, ele entra mesmo dominando tudo, ele não tem... Aí vai colocar alguém como Lázaro, né? Então, quer dizer, é meio complicado. Aproveitando esse ensejo, a gente está falando sobre o Rogério Ceni, já vai entrar na questão da entrevista do Rogério Ceni. O Rogério Ceni hoje deu uma entrevista ali com o Mauro César, pelo portal UOL. Interessante. Hoje, dia 18 de março de 2021, uma entrevista interessante, importante, legal, onde ele pontuou aquilo que a gente conseguiu, inclusive, talvez até observar um pouco da cabeça do Rogério Ceni. Eu não lembro, se eu estiver errado, alguém me corrija, desde que ele entrou no Flamengo, se ele já deu alguma entrevista tão abrangente como essa, praticamente exclusiva, acho que ele não deu ainda, né? Acho que a primeira entrevista mais exclusiva que ele deu para alguém especificamente, onde ele pôde abrir um pouco mais o coração, vamos falar assim, falar do tipo de jogo que ele gosta, inclusive até deixou claro os jogadores que eles preferem, pelo menos o estilo de jogo que ele prefere, os jogadores, inclusive falou até sobre goleiros, como a gente mencionou, o Hugo aqui parece que ele perdeu um pouco de pontos, ou muitos pontos, com o Rogério Ceni, ele deixou isso muito claro na entrevista. Vamos falar sobre isso agora. Antes de passar a palavra para vocês, já quero aproveitar mais uma vez e deixar aqui aquela dica para a galera. Se você está ouvindo o podcast, está gostando do nosso assunto, está gostando da resenha, favorito o podcast, para não perder o podcast. Podcast do Fla. Se inscreve no canal, está acompanhando no YouTube, inscreva-se no canal. Nós temos também lá o nosso Instagram, que é o @podcast do Fla, e também o Twitter. O Twitter está bombando. @podcast do Fla. Favorita aí, Twitter. Entra no Instagram, enfim, participa com a gente aí, porque é muito importante sua participação. Manda sua mensagem, seu alô. Como o Thiago costuma dizer, manda aí um feedback, o que você está achando, o que você quer que a gente fale mais aqui. A gente manda alô para você também. Coloca seu comentário aí, enfim. Participa, que é importante sua participação. Torcedor, porque aqui é de torcedor para torcedor, né? Vamos lá, Thiago. Você quer pontuar alguma coisa aí inicialmente
sobre a entrevista do Rogério Ceni, alguma coisa, se quiser começar uma coisa mais relevante ou quiser pontuar uma coisa, vai pontuando aos poucos. Pontuou alguma coisa, depois a gente passa ali para o Marcelo, ver se você tem alguma pontuação em cima disso, se você tem uma outra pontuação, enfim, vamos ficar um pouco à vontade nessa questão de falar um pouco sobre a entrevista do Rogério Ceni. Foi uma entrevista bem abrangente, né? É o que você disse, ele não tinha dado... Eu acho que ele deu uma entrevista para o Eric Faria também, no finalzinho do Brasileiro, mas não foi do mesmo jeito. Essa o Mauro César deixou ele livre, né? Levantou, fez aquele cruzamento bonito, né? Para ele chegar batendo em certas situações também. Foi bem esperto nessas situações. O que eu queria pontuar foi a questão do Hugo, e como ele foi um ótimo goleiro, né? Além de ser um goleiro artilheiro, ele também foi um ótimo goleiro. Eu entendi que ele está meio sem paciência com certas situações do Hugo. Isso para mim foi o mais impressionante, assim, a cara que ele fez quando o Mauro César falou das falhas do Hugo. Eu achei que foi meio complicado. Eu percebi que ele se liga muito em todas as críticas, cara. Ele sabia de cor, assim, a questão do Gabigol, a questão do não sei o quê, ele sabia tudo que a Flá TT, né, que é a milícia digital, como diria Flávio Gomes, né, que fica ligada, que reclama, que fala de tudo. Foi perceptível que ele sabe de tudo exatamente que a torcida está reclamando. Eu acho que termina o jogo, ele já pega o celular ali, vai ver nos trend tops ali as coisas que a torcida estava reclamando dele. E é uma situação engraçada que eu queria até compartilhar com vocês, né? Chegou o Bruno Viana, que o dedo da mão demorou a estrear pra caramba. Imagina se esse cara quebrar o dedo do pé, né? Chegou o Bruno Viana, temos o Gustavo Henrique, temos o nosso poçante, nosso ídolo Leozão Pereira da Massa, e pelo jeito quem vai jogar é o Rodrigo Caio e o William Arão, cara. Ele deixou bem claro que a maior felicidade que ele tem na vida como técnico, pelo jeito, foi ter encontrado a posição do William Arão, que tá parecendo Van Dijk, né? Prendeu o cabelinho ali, meu irmão, tá brincando. Mas, assim, em certas situações de jogo, acho que ele vai ter que rever isso, né, Marcelo? Assim, um jogo que tenha um centroavante, igual a estreia do Ilharão como zagueiro, ia ser no Flamengo e Goiás. Só que tinha o He-Man e o Fernandão em campo. Então ele recuou, colocou o Gustavo Henrique, eu acho, na época, e não colocou o Ilharão nesse jogo. Mas eu acho que vão ter situações de jogos, assim, que vai ter que ser uma zaga mais alta, né, cara? Porque vai ter time que vai propor, que vai mais para cima do Flamengo, e vai ter um centroavante, tipo um Jô, um Fernandão, e não dá para ser o Ilharão e o Rodrigo Caio, né? Deixa eu só cortar um pouquinho aqui antes do Marcelo continuar. Bem colocado, bem pontuado, Thiago. Por exemplo, o jogo entre Palmeiras e Grêmio. Estava observando que o gol do Palmeiras lá, no primeiro jogo, foi justamente numa falha defensiva do Grêmio, né? Porque sabia que o Grêmio tinha uma dificuldade de bola pelo alto. Então, assim, uma jogada forte do Palmeiras, jogada aérea, ele aproveitou uma falha do Grêmio. Então, como você bem pontuou, em situações de jogos, por exemplo, um time igual o Palmeiras, o próprio Grêmio também, que às vezes também tem uma força na jogada aérea, não sei agora como vai ser depois dessa 2021, mas alguns times têm uma força maior de jogada aérea, ele vai ter que rever essa situação, ele vai ter que modificar. Lembrando que vai voltar também o Thiago Maia, enfim, tem uma série de coisas que vai ter que rever. Assim, vai ter dor de cabeças boas aí, né? Então, Marcelo, o que você vê aí? Você quer pontuar alguma coisa? Rapidinho, a gente reclama do elenco, a gente dá uma reclamada do elenco, mas ainda tem o Thiago Maia pro meio. A gente dá uma reclamada, mas é só esses pontas começarem a jogar um pouquinho melhor, essa galera que a gente quer longe. Mas imagina se o Vitinho e o Michel conseguissem entrar um pouquinho em campo melhor, né? Vai que é tua, Marcelão. Rapaziada, eu tenho uma forte impressão que a gente vai passar muita raiva com esse cara esse ano de novo. O que acontece? Eu vi a entrevista dele, né? Assim, 2 pontos que me chamou a atenção, cara, que eu fiquei, que me deixou indignado, mano. Da entrevista dele foi ele minimizou a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, da garotada. Não sei se vocês viram essa parte. Ele minimizando a vitória da garotada
e dizendo que meio que tipo que essa garota não tem como aproveitar essa garotada toda porque não tem como substituir os jogadores que o Flamengo tem no time titular, o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, entendeu? Aquela galera ali. Então, eu achei esse posicionamento dele, essa visão dele muito, muito rasa, né? E minimizou mesmo. Não sei se vocês viram essa parte. Depois dá uma olhada na entrevista que ele minimizou a vitória da garotada contra o Palmeiras. E falou que não, a garotada não pode ser também, ele falou que a garotada não pode ser avaliada por um jogo só. Aí o Mauro César até falou, poxa, graças àquele empate, de repente, se o Flamengo perde aquele jogo, o Flamengo não seria campeão. Então, ele me deixou indignado essa parte da entrevista, e a outra que também foi do Gabigol e o Pedro jogar junto. Ele vem com a mesma desculpinha que jogando com os dois a marcação vai ficar frouxa, que os dois não marcam, entendeu? Então, por isso que eu digo que a gente vai passar raiva com ele assim, novamente. Não vejo, assim, eu não vejo que ele vai evoluir taticamente esse time, não. Ele vai jogar o que ele vem jogando, entendeu? Que ele terminou o Campeonato Brasileiro. No panorama vai ser isso aí. E é isso. Pontuando essa questão que o Marcelo falou sobre a minimizar, assim, sinceramente, essa parte realmente não observei muito bem. Mas foi importante esse ponto, de fato, né? Foi o ponto que deu o título, inclusive, ao Flamengo. Só que uma coisa que ele pontuou, assim, é certo ele minimizar a situação. Uma coisa que o Thiago estava comentando com o Thiago, eu acho que não foi nem no podcast, foi em off. A gente comentando que, assim, infelizmente, realmente é difícil. Se a gente for, não está de todo errado, na minha concepção. Eu acho que o Thiago também deve pensar isso, o Thiago comentando sobre esses tiros, né? Ele não está totalmente errado em dizer que é difícil substituir esses caras, realmente é difícil. Por exemplo, você vai tirar ali o Arrascaeta, você coloca quem? A gente comentando sobre isso, da base. Você vai tirar o Everton Ribeiro, coloca quem no lugar dele? Tá, tem jogadores bons ali, estão evoluindo bastante. Por exemplo, a gente colocou mesmo a questão do João Gomes, do PP. Aí fora eles, por exemplo, a gente coloca quem? O próprio Marcelo também, no último podcast, no podcast, Marcelo, a gente comentando sobre isso também, ele falou a questão do... o Marcelo falou no podcast. Tem memória mais ou menos, consigo lembrar algumas coisas, né? Ele falou, inclusive, que no ataque, era difícil você achar alguém no ataque, por exemplo. O Muniz é um bom jogador, mas não chega a ser um Gabigol ou um Pedro, por exemplo, no ataque. Tem aquela mesma, vamos dizer assim, a mesma letalidade no ataque. Então, assim, nessa questão de você dizer que realmente é difícil substituir alguém ali da galera, realmente ele não está todo errado. Agora, minimizar, realmente ele foi errado. Eu acho que ele deveria dar um pouco de moral, pelo menos, né? Então, mas teve uma parte da entrevista que ele diz que a torcida reclama muito das substituições que ele faz. Aí ele fala que ele respondeu que é o elenco que ele tem. O banco de reserva que ele tem é aquele, que ele confia, mas é o que ele tem em mãos para substituir. Pô, se ele está vendo que o cara que está entrando ali não está respondendo, exemplo, o Michael, pô, será que não tem nenhum moleque que seja melhor que ele na base? Entendeu? O Vitinho. Cara, Thiaguinho agora. Exato, na entendeu? Ali. É isso. Sinceramente, mas não, cara, Thiaguinho... O que eu, de repente, eu não soube colocar bem, o que eu quis dizer com essa fala do Rogério Ceni, que ele vai morrer abraçado com essa galera do banco. Eu acho que, assim, ele já foi campeão brasileiro, ele tem que ter a percepção e entender e começar a dominar o elenco. Exato. Porque ficar aquele negócio assim, pô, peraí, eu não posso... eu tenho o Thiaguinho e tenho o Michael. Mas eu vou colocar o Michael, que, porra, o Michael é queridão aqui porra, não dá. Isso. Se ele ficar com essas ideias, esquece, mano. Exato. É isso que eu quis dizer. Então, o Vitinho não tá rendendo, o Vitinho tá botando, não tá rendendo, a torcida tá vaiando, tá pegando no pé. Cara, por que não dá oportunidade para um garoto daquele? Vai que nem aquele, infelizmente ele não ficou no Flamengo, o Guilherme Bala, parecia ser um moleque bom jogador, né? E é assim que aparece uma revelação, cara. Dando essas oportunidades para a garotada, né?
É bem pontuado aí, Marcelo, aproveitando o gancho, o Marcelo está falando sobre essa situação aí. Realmente, por exemplo, a gente sentiu muita falta disso lá no jogo contra o Racing. Olha o que ele faz no jogo contra o Racing, lá na Argentina. Ao invés de colocar o Mateuzinho para jogar, o Isla um dia se sentiu bem, não pôde entrar em campo, ele coloca o René na esquerda. A galera tava bolada com o René, ele bota o René na esquerda. Aí durante todo o campeonato, a gente sabe que até agora, até o momento, o Ramon tá voando. Aí ele prefere colocar o René de novo. O Thiago até pontuou que é possível que o René entre amanhã de novo. Ou seja, cara, bem colocado. Até quando ele vai insistir? Alguns jogadores que a gente sabe que não vai dar. É dizer que você. Ele realmente subestimou o elenco quando ele diz assim: ah, é só o que eu tenho. Não. Você tem alguns jogadores, como o Marcelo colocou, talvez no ataque não tem ninguém tão letal quanto o Gabigol, quanto o Pedro, mas na lateral esquerda tem, lateral direita tem, o Mateuzinho joga muito. No meio tem jogadores de qualidade que possam suprir, o Thiaguinho foi bem colocado aí pelo próprio Thiago, né? Então, assim, ele dizer que não tem é até assim, é absurdo, porque a gente mesmo diz, né, que a gente tem um dos melhores elencos do Brasil, até da América, e dizer que não tem elenco. Mas esbarra rapidinho, esbarra naquilo que a gente estava falando em off antes de começar, né? Sempre já ter aquela desculpinha de, pô, eu queria mexer diferente, mas o elenco que eu tenho nas mãos e o cara que reclama disso é meio complicado. Onde ele vai ter um elenco igual do Flamengo? Nem o Palmeiras tem. A gente estava falando no outro podcast aqui sobre o Arrascaeta. Então, assim, o Rogério Ceni, cara, ele falou, né, nessa entrevista que o Maracanã vazio é outra coisa. É evidente. Mas o que o Domi e o Rogério têm que agradecer por esse ano o Maracanã estar vazio, cara, é coisa de outro mundo, porque o Domi ia cair no terceiro jogo e o Rogério Ceni, quando o Gabigol desse 2 piques, 3 carrinhos, que o Gabigol sabe jogar com a torcida, né, além de ser um ótimo jogador, desse 3 carrinhos, brigasse com todo mundo, corresse e chegasse em 35 do segundo tempo, ele fosse levantar a plaquinha para tirar o Gabigol, aquela flacorneta ali de trás do banco ali, aquela muretinha ali, ele não ia aguentar. Então, eu acho que essas coisas que ele falou de o elenco que eu tenho, pô, ele reclamou muito, né, da imprensa falando que foi injusta com ele, que viu injustiça, eu acho que já é meio se calçando de certas situações que vão continuar o que o Marcelo disse, que a gente ainda vai continuar passando raiva com ele durante o ano. E ele tem essa questão, né, cara, de sempre se autovalorizar, sempre, né, ele ter a autodefesa, ele sempre tem essa questão, ele é o próprio media trainer dele, né? Media trainer que fala, não é isso? Não, ele é o próprio, ele já tem o media trainer formado e ele é o seu próprio assessor, mano. Exatamente. Técnico que é ruim, mas ele mete ali, né? Pô, eu errei e tal. E era que nunca deve ver falando isso. Cara, ele deve ser muito bom. Ele é um cara inteligente, o Rogério Ceni, ele não é um cara burro. Ele deve ser muito bom no treino, cara, não é possível. O treinamento dele deve ser muito bom. Só que quando chega na prática, no jogo, né, a Vera, quando tem um adversário lá do outro lado para impor dificuldade, cara, ele se perde totalmente durante o jogo. Eu acho a leitura de jogo dele muito fraca, mano, muito fraca. Tanto é que a gente fica desesperado quando ele vai começar a mexer no time, cara. Porque ele sabe que ele vai fazer besteira. As 5 substituições fizeram mal danado ao Rogério. Porque com 3, ele vai mexer não ia se atrapalhar um cara tanto. Que tá cansado. Porra, com 5, mano. Ele se atrapalha. Ele pode fazer 2 loucuras, maluco. Ele não tem o time. Ele não tem o time da substituição. Ele não tem. Quando vai substituir, substitui o jogador errado. Tava perdendo. O jogo que o Flamengo estava perdendo, ele colocou o Pedro faltando 5 minutos. Porra, contra o Inter, ele tira o Isla, mano, coloca o Everton Ribeiro ali. Cara, se o Inter faz um gol ali, acabou o mundo. Porque o Inter ia se retrancar e botar até o Abel no gol. Mas a questão não, e detalhe, o Thiago colocando a questão do Inter aí, detalhe, foi justamente o lado que o Inter tinha mais força. Se não estou enganado, quem caía por lá era o nome dele lá, era o Edenilson Patrick. Patrick, eu acho que o Patrick estava caindo ali. Patrick caiu por ali. Aí ele tira o Isla e deixa desguarnecido ali. Eu acho que não sei se foi um pouco antes de sair, ou foi na saída dele lá que ele fez uma jogada perigosíssima, que tiveram que derrubar ele, senão ele entrar na cara do gol. Quase saiu gol. Aquela substituição foi um absurdo, cara. Xinguei muito ele aqui, cara, no sofá.
Absurdo. Ele faz umas substituições loucas, mano. O cara, Thiago sabe. É a Nós falta de podemos leitura de jogo, concordar né? que ele não é medroso. Nós podemos concordar que ele não é medroso. Mas, assim, cara, o Jorge Jesus falava uma coisa que eu sempre vou concordar sobre o trio do Flamengo ali. Arrascaeta, até o quarteto, né? Cara, não se tira o Gabigol com 30 do segundo tempo, entendeu? Não se tira um Arrascaeta para colocar o Michael, mano. Pô, mas o Arrascaeta tá sem perna, tá sentindo cãibra até para correr. Deixa ali, entendeu? Porque se você for pensar por esse lado, a gente não ia ganhar Libertadores com o Rogério. Ele ia ter tirado a Arrascaeta, ia ter tirado o Gabigol. Então, ele tem que repensar isso. E ele sabe, cara. Só que ele é prepotente pra caramba, né? Então, ele sabe, mas eu acho que no primeiro jogo dele ele já vai lá e vai fazer de novo. Vai falar, aí, ó, fiz, que eu sou o técnico, eu sou bom. E a torcida do Flamengo, né? E não tinha necessidade nesse jogo contra o Inter da substituição do Isla. Não tinha, cara. Ele tava com mais um em campo. E não tinha aquilo essa era pedra necessidade. cantada que a gente ia fazer um gol, mano. Porra, A gente fez até mais cara, era manter o time que estava jogando e adiantar mais o time, sufocar, entendeu? Uma hora ia sair o gol, cara. Não tinha necessidade de tirar o Isla naquele jogo. Era ele ter paciência. Agora, já pensou se acontece aquilo lá que a gente vê aquela jogada, você entra e faz o gol, e aí? Aí é Nossa complicado. Senhora. Porque ele ia ter que A abrir o time sorte para cima, dele- buscar o resultado, e aí? Vamos A concordar que sorte dele é que não tem torcida, cara. Não, vamos concordar que o Hugo e o Rogério tentaram de tudo para tirar esse título do Flamengo. Né? Falando de Hugo, quero aproveitar o gancho. A gente está falando aqui de Ceni, de Hugo, e na entrevista ele deixou bem claro. Uma coisa que eu achei interessante que foi na entrevista, eu anotei que ele falou assim, que ele quer um goleiro junto com o time para construir jogadas. Ele falou isso, que ele quer um goleiro junto com o time para construir jogadas. E até mencionou, inclusive, o Gabriel Batista, que em um determinado jogo, não lembro se foi o jogo contra o Resende, foi o jogo anterior, que ele não fez defesa nenhuma. Ele simplesmente ajudou mais ali como líbero. Exatamente. Ele mencionou isso. Já aproveitando esse gancho, o Thiago até mencionou aí o Hugo. Cara, isso mostra mais ainda que parece estar arranhada aí a questão do Rogério com o Hugo. Será que, sei lá, dá para especular alguma coisa? Eu sei que satisfeito ele não tá, né? Eu também acho que ele não está, até o momento, satisfeito com o Hugo. Ele não está. Até porque, cara, o primeiro jogo dele foi aquela maravilhosa entregada do Hugo, né? O primeiro jogo dele, o Hugo tenta dar um ovinho e entrega no pé do Breno. Aí, porra, esse jogo decisivo, o Hugo arma a barreira totalmente errada. Entrega uma bola no peito do Daniel Alves. E eu senti que ele ficou super incomodado com a situação. Eu acho que o Hugo tem um potencial absurdo, cara. Que o Rogério Ceni foi até engraçado que o Rogério Ceni falou assim: eu não posso me meter na preparação de goleiro e ficar ensinando o Hugo o tempo todo porque eu tenho que cuidar de mais não sei quantos jogadores. Eu achei assim uma parada meio, porque, cara, ele era goleiro, ele saía bem com os pés, batia falta, batia pênalti, tudo isso. E não podia chegar e falar: Hugo, treinamento específico, você já é um grande goleiro embaixo das traves. Acho que, cara, alguma coisa que arranhou muito a imagem que às vezes a gente nem tá sabendo, entendeu? E ele elogiar o Gabriel, cara, o Hugo tem que ficar ligado para não voltar até a ser terceiro goleiro, mesmo eu achando que o Gabriel é inferior ao Hugo, mas sai melhor com os pés, né, cara? Mas é o que eu sempre penso. Beleza, sai melhor com os pés, mas o goleiro com as mãos também, né? É bem importante, né? Eu acho que essa fala aí dele, que você colocou aí agora, Thiago, acho que foi, eu percebi, foi meio que para, tipo assim, eu não interfiro no trabalho dos preparadores de goleiro. Eu entendi entendeu? Que ele quis colocar assim, dessa forma. Mas deixa eu perguntar a vocês, não sei se vocês sabem, desculpa. Em off... Desculpa, rapidinho. O técnico o treinador de goleiro do Flamengo é o mesmo da época do Jorge Jesus, é da comissão fixa? Eu senti, sei lá, cara. Eu senti, assim, tem quando o cara fala assim, cara, não é nem da minha comissão. Entendeu, Marcelo? Pode ser. É uma coisa que a gente pode levantar, né? Eu não sei dizer também, não. Tem que levantar essa informação aí.
Agora, eu queria dizer que não é possível que em off, ali, durante o treinamento, ele não chame os treinadores de goleiro para conversar, o Hugo, fazer uma reunião para falar sobre. Não é possível, cara. Porque o Rogério foi um baita de um goleiro, né, cara? E jogava com os pés com muita facilidade, né? Então ele tem toda essa bagagem para poder passar para o Hugo. Então, é isso aí, Jesus. Então, aproveitando e falar sobre isso, ó. Por exemplo, eu lembro aqui que em um determinado jogo, não lembro exatamente qual jogo, ele optou por colocar o César. Tem gente que criticou, mas eu entendi que ele optou por colocar o César por alguns motivos. Eu creio que por a questão também. Tanto que o César é um cara já experiente, apesar de ser jovem, ele é experiente. Ele segurou a barra há um tempão aí, ele joga melhor com os pés. Eu creio que essa foi a intenção dele, de testar o César para ver se ele sairia melhor que o Hugo. Só que tem um detalhe, né? Infelizmente no jogo, o César também, enfim, levou um gol que eu acredito que era defensável, né? Mas enfim, quer comentar sobre isso, Thiago? Foi no Microfone. Flamengo e Ceará. Foi no Flamengo e Ceará, 2-0 Ceará. Perfeito, perfeito. Então, eu percebi nesse jogo foram 2 gols defensáveis, se eu não estou enganado, que a galera até criticou. Aí até o próprio Mauro César falou que o Rogério Ceni parece que não estava entendendo nem os goleiros, que quem foi o goleiro, parece que ele nem sabia nem escalar o goleiro. Não sei se foi o Mauro César. Eu vi alguém falando sobre isso, um jornalista falando sobre isso, que ele não estava conseguindo nem escalar um goleiro direito. Foi até criticado, mas eu entendo, assim, de certa forma, e com essa entrevista dele deixa mais claro, eu entendo qual foi qual a intenção do Rogério. É um cara que sai melhor com os pés, também tinha uma certa tranquilidade em relação, creio que ao próprio Hugo, né, que na época era muito mais inexperiente ainda, porque estava há poucos jogos. Enfim, ele tentou uma situação que infelizmente não deu certo. E a gente chega naquela velha discussão que a gente falou num podcast desse. Pode falar, Marcelo. Não, e assim, independente do Hugo Souza ser negociado ou não, eu acho que o Flamengo tem que ir atrás de um goleiro. Perfeito, era Por isso que eu ia quê? acabar de complementar. Eu ia dizer assim, será que a gente não precisa de um goleiro mesmo, independentemente, um novo goleiro? Eu acho que sim, porque não está dando mais para confiar no Diego Alves, que ele, né, fica mais machucado do que joga. E o Hugo não está pronto, cara, para assumir a titularidade no gol. Não está pronto. Eu acho que o Flamengo tinha que contratar, ir no mercado, contratar um goleiro mais experiente para ser o reserva imediato do Diego Alves. E o Hugo para ser o terceiro goleiro. É o que eu acho. Não até a situação que rolou de Tadeu, disseram que foi oferecido, eu acho um goleiro super comum, que toma muita bolada e agarra muito bem contra o Flamengo sempre. Eu acho que o Flamengo, assim, a galera reclama muito da situação assim, o Flamengo não pode contratar o atacante do esporte. Concordo. Hoje em dia não, né? Porque a gente já contratou muito. O Flamengo não pode pegar o lateral do Goiás. Pô. O Flamengo tem que... porque em goleiro, a galera quer o Tadeu, que é o do esporte, que já foi até da base do Flamengo, já até agarrou, acho que no profissional do Flamengo, se eu não me engano. Acho que essa situação do Tadeu é muito... como diria o Jesus, é o hype, né? Aquele negócio que tá todo mundo ali falando. E às vezes eu penso que ele pode virar um novo Muralha, cara. É meio assustador. Eu também não gosto dele, não. Já que a gente está falando em goleiro, tem um outro goleiro também, que o pessoal está especulando muito, é o Gatito, né? O Gatito do Botafogo também, que está um tempão afastado. Não lembro nem qual foi a última vez que ele jogou. Será que também seria uma opção? A galera está comentando muito sobre ele aí. Não. Na minha opinião, não. Eu escutei em algum lugar O hoje microfone aí. que... Eu escutei em algum lugar hoje, parece que o Diego Alves, na última temporada, agora fez 28 jogos e o Gatito fez 27 ou 29 jogos. Assim, ele está na mesma situação do Diego Alves, só vive machucado. E tem mais um outro porém. Ele é da seleção, ele vive sendo convocado. Então, não serviria, na minha visão, ele não serviria para jogar no Flamengo, não.
Galera, para mim, o nome disso aí é sadomasoquismo. Todo goleiro que vai bem contra a gente fica desesperado para pegar, maluco. Porra, o Gatito no Botafogo virava Deus contra o Flamengo. Era defesas espetaculares, agarrava pênalti e tudo. O Tadeu, cara, toma 100 gols no campeonato. Contra o Flamengo, ele faz 15 defesas difíceis, mano. Certeza, bota o Tadeu no Cartola contra o Flamengo. Então a torcida tem que entender que não é só agarrar contra o Flamengo, né? É a favor da gente também. Entendeu? A gente trouxe um Muralha da vida porque, pô, não, esse cara aí do Figueirense agarrou pra caramba aqui contra a gente. Aí, ó. Acabou o contrato agora. Eu acho que o Gatinho não dá, não. É aquela questão, né? Goleiro de time pequeno, ele trabalha muito mais, né? Ele vive sendo atacado. Claro. Então, é o que eu falo, né, Marcelo? Toma muita bolada. A probabilidade dele fazer mais defesa, exatamente, é maior. Agora, quando vai e veste a camisa de um time grande, Flamengo, aí, igual aconteceu com o Muralha, a camisa pesa. É igual a questão, por exemplo, isso a gente lembra que o Rogério Ceni acabou de falar na entrevista, né? Que ele quer um goleiro também que trabalhe, construa jogadas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, um goleiro que, na hora que precisa ser exigido, consiga defender. Porque não adianta construir jogadas na hora que é exigido não consegue. Então, assim, realmente o nível de goleiro que a gente espera, eu acho que também o Rogério Ceni espera, é um goleiro que tem a qualidade nos pés, mas que também agarre muito. Não, como fala o Thiago aí, né? Ficar levando bolada direto e agarra. Será que num time que não fosse um time reativo, como é o time do Flamengo, será que seria um bom goleiro? É aí que tá a questão, né? Será que ele seguraria a onda, né, que precisa ali? Ele foi até questionado pelo Mauro César, né, se no futebol de hoje o goleiro que não joga com os pés, ele vai acabar perdendo o mercado, né? Aí o Rogério Ceni respondeu que sim, que na visão dele, que o futebol que é praticado hoje, o goleiro, ele, na visão do Rogério Ceni, deve ter números de estatística, né? Diz que o goleiro joga quase que 80% com os pés durante o jogo, entendeu? Então, ele acredita que o goleiro que não souber jogar com os pés vai cada vez mais perder mercado, espaço. As intervenções, né? As intervenções são muito mais para os pés do que defesas hoje em dia, né? Exatamente. A bola, ainda mais para o Flamengo, que gira, e os caras voltam no goleiro mesmo, não tem vergonha de voltar no goleiro para abrir o lateral, para o zagueiro passar. Então, essa situação é meio complicada mesmo. Diga-se de passagem, o Rogério Ceni, ele tem, como a gente acabou de falar, né? Foi um grande goleiro, ele tem até know-how para falar isso. Tanto também que ele foi um dos pioneiros, vamos falar por assim dizer, né? Porque na época que ele jogava, não tinha tanta essa exigência de sair com os pés. Ele já era um líbero naquela época, né? Ele já era um líbero, já saía bem com os pés. E, assim, ele tem razão de exigir isso, né? De pedir isso, de pelo menos pensar dessa maneira, né? Eu creio que ele tem razão. Como o Thiago colocou aí, o Flamengo é o time que a bola, geralmente com a bola nos pés. Aí a bola chega lá atrás, você espera que o goleiro construa uma jogada, enfim, acha uma opção, aí o Gustavo recebe, a bola vem lá atrás, o Gustavo dá um chutão. Pô, aí desconstrói tudo aquilo que o Flamengo tá construindo para Exatamente. Aí perde até o sentido de recuar o Arão. Por que ele recuou o Arão? Ele quer qualidade na saída de bola, junto com o Rodrigo Caio. Então, se ele não tem um goleiro que jogue com os pés, que fique dando bicão para frente, o Arão perde a função ali na defesa. É basicamente isso, entendeu? Eu até comentei off com o Thiago, né? Que assim, o Gabriel, se ele for um cara esperto, ele vai tentar melhorar o máximo possível. Porque essa fala do Rogério mostra que o Gabriel é um bom goleiro. Ele, inclusive, elogiou a saída de bola do Gabriel, né? Então, se o cara for esperto mesmo, ele vai melhorar bastante ali. Ele tem possibilidade, tem chance de ser até o segundo. Chegar a ser o segundo goleiro, porque ele sai bem com os pés. O moleque sabe sair com os pés. Tem tranquilidade, tem frieza. Se ele melhorar a dos paus, tem chance para ele, né? Vocês acham também que ele teria possibilidade? Eu acho que não. Tem que procurar um goleiro. Não, mas assim, não, mas nessa tua conjuntura, assim, sem ele ter nesse momento com quem contar, ele seria uma opção? Na atual, de repente? Aí pode ser. Mas eu lembro também do Gabrielzinho, quando a gente precisou dele contra o Bahia, tu lembra? A bola indo lá no escanteio, ele pegou a bola e jogou no pé do atacante. Toma. Assim, são goleiros que, pô, não são níveis Flamengo. Tem que subir, estoura, né, a idade. Aí vem um Thiago da vida, vem um Gabriel.
Cara, o César, se você for pensar, a gente não ia chegar em lugar nenhum com o César. Então, são goleiros que não são níveis Flamengo. Pode melhorar, né? Então, Pode é um dar. bom goleiro, mas né, um goleiro Eu acho que ainda não confiável, são né? confiáveis para. E o Flamengo sempre dá a sorte de, nos momentos decisivos, sempre dá ruim, assim. Um Diego Alves machucado, é um Gabigol suspenso, é uma lesão, sempre tem essas coisas. Aí imagina a gente ter que contar com o Diego Alves machucado e Hugo vendido e viu o Gabrielzinho. É assustador, né? Porque, na verdade, o patamar que o Flamengo chegou, né? Nível do elenco do Flamengo, acaba que expõe, né? Expõe quando o jogador ele não tem o nível, né, do restante do time, expõe o garoto que está subindo. Se ele não, o garoto hoje no Flamengo, quando ele sobe profissional, ele tem que mostrar que ele tem qualidade. Senão, vai ficar para trás. É o Então, João Gomes, né? exatamente. A garotada de hoje, na base do Flamengo, eles têm que pensar isso. Falar, eu tenho que subir e eu tenho que arrebentar, porque senão vai ser mais um que vai embora do Flamengo. Porque o nível está muito, muito acima. E as características do time, do Flamengo hoje, né? É propor o jogo, né? É propor o jogo o tempo todo, é jogar com a bola no pé. E isso inclui o goleiro também, né? O goleiro tem que ter essa qualidade. Senão. Então, já aproveitando o gancho aí, o Thiago até mencionou o João Gomes. Uma parte da entrevista também que eu anotei, o Mauro César gosta de falar isso, na verdade. O Mauro César, grande jornalista, eu gosto muito dele. Ele costuma mencionar isso. E falou para o Rogério Ceni, que é um time que joga sem volante. E aí ele citou, a gente percebe que ele gosta muito, citou aí tanto o João Gomes quanto o PP. A gente estava até comentando em off, né, Thiago, que o PP, ele é interessante, curioso, agora com a galera da base, no Carioca, nas oportunidades que ele teve, o próprio comentarista lá dizia assim que o Maurício pedia para o PP ir um pouco para frente, ficar um pouco mais adiantado, ficar mais com o meio campo mesmo ali, um cara mais do meio para frente, cara que vai ajudar, ficar bem próximo ali do Muniz, né? Só que parece que ele incorporou de uma certa maneira parece o esquema do Rogério Ceni, que ele não consegue mais ficar tanto à frente, ele fica um pouco ali atrás. Só que tendo a qualidade, né, de um camisa 10, quer dizer, isso é excelente para o Rogério Ceni. Como é que vocês veem isso? Começar pelo Thiago, a questão de mencionar o João Gomes e o PP, será que ele realmente... Na verdade, parece evidente que ele quer sim continuar contando com esses jogadores, né? Eu acho que o Flamengo de 2018, 19, né? Mas ainda tinha muito Cuejá, que era aquele volante que já tinha uma saída de bola mais aprimorada, mas era mais volante. E em 2019, né, com o Jesus chegando e falando que por que não jogar Arão e Gerson juntos, eu acho que é um caminho sem volta para o Flamengo. O Flamengo não vai conseguir mais jogar. É claro, evidentemente, pode vir um técnico retranqueiro e com outro tipo de identidade de jogo. Mas enquanto tiverem técnicos e esse time do Flamengo, que é um time que propõe o jogo, vamos sempre ter o João Gomes, que era um meia na base, um camisa 10, o PP, que foi meia na base, camisa 10 e joga ali de volante, o Diego, né, que passou muito tempo jogando como meia centralizado, o Gerson, que na época do Fluminense também foi meia, jogou até de ponta direita um pouquinho de tempo também, no finalzinho, antes de ir para a Europa. Então, acho que essa situação de volantes que sabem jogar vai ser eterna no Flamengo, que dure um bom tempo, né, Marcelo? Porque eu acho que isso é importante, né? Vira uma filosofia de jogo, né, cara? Não, sim, sem dúvida. E é uma tendência, na Europa é assim, né, cara? Na Europa, eles não chamam nem mais de cabeça de área, de volante. Os jogadores lá na Europa que jogam no meio de campo são meio-campistas. Entendeu? São chamados dessa forma, né? Não existe essa nomenclatura mais volante, cabeça de área, entendeu? Não existe. É meio-campista, ou seja, com a bola todo mundo joga, sem a bola todo mundo marca. É futebol moderno, né? Futebol moderno.
E o Flamengo com a chegada do Jesus, na verdade, né, que implementou isso tudo, começou com essa filosofia, e assim, o futebol, na verdade, o futebol brasileiro que não está acompanhando isso, né? O Flamengo lançou essa tendência com o Jorge Jesus, né? Chegou aqui, atropelou, tomou conhecimento, mostrou para os treinadores brasileiros o nível que o futebol brasileiro está, né? E isso se reflete na nossa seleção, né, brasileira. Então, o João Gomes e o PP, o Rogério até citou na entrevista que eles eram camisa 10 na equipe de base, né? Jogavam como camisa 10. Então, a tendência do Flamengo é essa, jogador assim, que só sabe marcar, só sabe dar porrada, não vai ter espaço nesse elenco aí, não. É isso aí, qualidade. Manda ver. Qualidade aí no meio campo, né? Como você falou aí, não tem mais a questão de divisão entre meio campo, volante, etc, né? Quase que se tivesse extinção, né? Questão de volante, cabeça de área, essas coisas. Muito bem, nação. Se você acompanha a gente pelo YouTube mais uma vez, inscreva-se no canal, ativa o sininho, se está gostando do papo, você está acompanhando a gente também pelo podcast. Lembra de favoritar o podcast para acompanhar a gente, que é o podcast do Fla. Essa galera torcedora aqui, eu, Jesus, né? Realmente começa assim, vou ser sincero, hein? Meu nome realmente é difícil, até eu me enrolo para falar meu nome. Então, uma boa, né? Jesus, Thiago dos Santos, Marcelo, Thiago, essa galera aqui trazendo esse bate-papo legal. Aproveitando o momento, vamos falar sobre pré-jogo, né? Já praticamente esgotamos aqui a entrevista do Rogério Ceni. Vamos falar sobre pré-jogo. Amanhã o Flamengo enfrenta o Resende, né? Às 21h30, às 21 horas, se não estou enganado, hora do jogo. E aí o Flamengo já tem os relacionados e temos também uma possível escalação. Alguém quer mencionar aí os relacionados? Estou com eles aqui na tela, aqui, se quiser. Show de bola. Manda brasa, Marcelo. Pode falar. Relacionados. Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Maxi, Michael, Noga, Otávio, Pedro, PP, Ramon, Renê, Richard, Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho e Yuri. Esses são os relacionados. Já voltou uma galera, né? As novidades é o Bruno Viana, né? Ajuda aí, Thiago. Bruno Viana, Léo Pereira, Vitinho, Pedro. Parece o Pedro, né, Pedro Razão? E o Renê. E já tomou a vaga do Ramon de assalto. Rápido. O Ramon está relacionado, mas já vai virar a terceira opção, né? E parece também que o Renê... Marcelo aí, né? Vamos morrer abraçado, né? Porque aí com certeza o Renê vai ser titular. Quase certeza. O time titular que o Renê passou vem com Hugo Souza, Mateuzinho, Bruno Viana e Léo Pereira. Eu acho que o Bruno Viana é canhoto, né, cara? Eu não sei dizer. Não, eu não tenho certeza. Se for dois canhotos... Eu vi mais cedo o Renê colocando que o time que treinou hoje foi o mesmo time que jogou a última partida contra o Fluminense. Não sei se isso... Parece que eu vi no... Não? Ah, tá. É ele que já passou mais tarde essa aqui. Hugo Souza, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Hugo Moura, João Gomes, PP, Vitinho, Michael e o Pedro. O Pedro deve estar bastante feliz, né, cara? E vai ser municiado pelo grande Michael e pelo Vitinho. É incrível que em 2019... A gente usou o Vitinho, cara, mas é incrível como em 2019 o Vitinho, acho que foi o terceiro em assistência aí no Flamengo. Nem sendo titular. É umas coisas que a gente fala, cara. A gente reclama do Vitinho, mas no dia que esse cara foi embora, muitas vezes a gente vai falar, caramba, o cara arrebentando no outro clube. É incrível. Mas, assim, sobre a questão do jogo, tem a estreia também do lado do Resende e do Cartoloco, né?
Uma estreia importante e mostra bem o nível do futebol carioca, né? Parabéns. Tem clubes interessados no Gabigordo. Parabéns. Pô, na boa, cara. Cara, que estágio o Campeonato Carioca chegou, cara? Pô. Não, assim, cara, vou falar uma parada que eu tava pensando. Virou zoação, né, cara? Não, eu tava pensando uma parada aqui e vamos calcular, sem brincadeira. O Gabigol pega 1.500.000, 1.600.000 por mês. Cara, vocês já pensaram é claro que não vai ter esse enfrentamento. Vocês já pensaram no Cartoloco dar um carrinho no Gabigol? E faz um cara desse de seleção brasileira, de campeão de Libertadores, melhor jogador do Brasil atualmente, mais decisivo, machucar, assim, ficar uns 6 meses parado por causa do Cartoloco dando um carrinho e ele fazendo vídeo no YouTube falando, dei um carrinho no Gabigol, assista. Assim, os caras estão exigindo o time titular do Flamengo no campeonato. O Flamengo já está colocando uma galera que entra frequentemente. O Pedro praticamente é o nosso 12º jogador. Mas o nível do campeonato é de assustar, né? Pô, Thiago, tu que é antenado nas informações, esse Cartoloco já jogou futebol alguma vez na vida? Na base? Mano, eu vi ele entrando correndo numa pelada dessas aí de final de ano. Ele corre igual o João, meu filho, mano. Meu Deus do céu. O Fred do Desimpedidos, a gente estava conversando no grupo, né, mais cedo. O Fred do Desimpedidos é um cara que até jogou Libertadores de futsal, fez gol decisivo na Libertadores de futsal, mano. Mas o Cartoloco é loucura, sim, total, mano. Por isso que eu tô falando. Eu imagino um cara desse dando uma voadora assim na bola, virando pastelão, entendeu? Ainda mais ele que é muito doido. Na boa, teria que ser proibido isso, cara. Na boa. É a mesma coisa eu chegar ali na esquina, chamar o padeiro aí, vamos jogar ali no Campeonato Carioca. Ou então assume que é várzea, né, mano? E deixa os clubes fazerem o que quer. Pois é, como foi colocado pelo Thiago, eles exigiram, né, que os times cariocas coloquem jogadores principais, e aí fica essa bagunça, né? Parece uma bagunça, uma baderna. Não, virou piada, chacota. Pô, muito. E aparecer clube interessado no Gabigordo, mano. Aí não dá, não rola. Não rola. É título que você tem que o Flamengo ganha. Aí você fala assim, campeão, tricampeão, beleza. Bota um status no WhatsApp e no outro dia você já fala, não, vamos pensar no... Não tem como você levar a sério um campeonato que tem Cartoloco, Gabigordo. Não, sem comparação, mas sabe o que eu lembrei agora? É igual aquela coisa de São Silvestre, né? Aquela galera que vai pra zoar e aquela galera profissional mesmo que vai pra correr, né? Tá parecendo isso, cara. Vai todo mundo, uns pra zoar e outros vão pra realmente brigar pelo título, né? Pareceu isso aí. Parece sensação, mano. Excelente analogia. Isso mesmo. Parece aqueles caras vestidos de Homem-Aranha. Aí dá aquele pique, né, que sabe que a câmera tá pegando, e em 3 segundos passa um africano daquele já voado, o senegalês passa voado e acabou a brincadeira. É isso, cara, porque o Cartoloco, vocês vão ver, cara, caso ele entre em campo, o cara não entende nada, o cara não tem noção de nada, ele corre desengonçado, é um cara engraçado, só isso. Mas esse é o Campeonato Carioca, né, cara? Que tá porque, assim, apesar de ser um esporte, uma coisa assim, da gente realmente... Assim, uma coisa que você falou, Thiago, uma coisa é na várzea. A gente vai lá jogar, a gente não tá nem com nada, a gente vai lá, brinca, joga, faz... Mas o futebol que a gente se diz que é profissional, a gente espera o profissionalismo. Né? Como você colocou, o cara vai lá desengonçado, errado, chega errado em alguém, faz uma besteira, e aí? Quem que vai arcar com prejuízo que vai causar? E por causa de uma brincadeira, vamos falar a verdade, né? Porque o cara não é profissional. Já pensou se causa um prejuízo maior? Complicado, né? Demais. E aí, Marcelo, sua expectativa pro jogo de amanhã? 3 do Pedro, né? E 1 do Michel de bicicleta. Já tava bom, né, mano? A expectativa é de vitória, né? Principalmente o reforço, né? Com o Pedro. O nível do campeonato carioca é muito baixo, né? Então, provavelmente o Pedro aí deve guardar uns 2 aí no mínimo. Ó, vou dar uma olhada aqui.
Tô dando uma olhada aqui, não está nem na nossa pauta, mas só para a gente dar uma informação que saiu agora aqui, ó. O mundo árabe de olho em Arrascaeta e Bruno Henrique e Rafinha mais distante. Então, o mundo árabe está de olho no Bruno Henrique e no Arrascaeta. Notícia aqui de última hora. Arrascaeta, eu não vendo, só vendo pela multa pô, tem que tocar até aquela música do Velozes e Furiosos, né? Quando o carro vai para um lado, o outro carro vai para o outro. Eu ia ficar triste pra caramba. O Bruno Henrique já é uma situação de proposta, galera. Para mim é uma situação de proposta. Se chegar pagando por 90% da multa, 80%, que a gente tem que pensar que ele veio por um valor baixo, rendeu muito, mas é um atleta que não tem mercado europeu. Então, sei lá, o Bruno Henrique é um caso a se pensar. O Arrascaeta é só pela multa. Não adianta vir, não, o fazedor de kibe. Vem pro nosso lado, não. Isso aí. É isso aí. Voltando lá pro jogo amanhã, expectativa aí, Thiago, acha que amanhã o Flamengo... Amanhã com certo o Flamengo vence, assim. Só se acontecer algo muito fora da curva, eu acredito. O Flamengo não vencer ou perder o jogo. Eu acho que o Rogério... Se bem que o Rezende não tá tão ruim assim não, né? O Rezende foi que ganhou do Fluminense. Mas foi um jogo que disseram que foi uma arbitragem meio escandalosa. Mas assim, cara, eu acho que o Rogério Ceni já deveria até assumir esse time. Assume o time e já vai tocando. Eu acho que a partir da próxima rodada ele já deve assumir. E a gente tem que pensar, cara, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Para mim é treinar o time titular, assim, bota num jogo, bota no outro. Próximo jogo é contra o Botafogo na quarta-feira. Aí você já coloca mais titulares e tal. Se o próximo jogo for um jogo contra um time pequeno, segura uma galera, assim, a gente não pode levar muito a sério o Campeonato Carioca, a ponto de estourar um jogador por causa do Campeonato Carioca, não é não, Marcelo? Exatamente. Tem que entrar com calma. A pré-temporada começou na segunda-feira, né? Então, tem que colocar aos poucos, sem pressa nenhuma. Até porque o Campeonato Carioca, pra gente, é o que menos já importa. visando o Palmeiras, né? Que já tá aí, Supercopa, né? Exatamente. A preparação tem que... 11 de abril. A preparação do time titular do Flamengo tem que ser visando esse jogo aí, contra o Palmeiras, 11 de abril. Porque, assim, questão de tem que colocar para jogar, vai ter que pegar ritmo de jogo, de qualquer jeito. Não pode reforçar um jogador desesperadamente, porra, não precisa disso, né? Ele demonstrou que não precisa para enfrentar o Carioca, que a gente vê os times pequenos jogando contra o Sub-20 do Flamengo e recuando e apertando e jogando por uma bola. Imagina quando vier todo mundo, né? Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Bem, galera, mais alguma coisa a pontuar para o jogo de amanhã? Acho que aqui não tem muito em pontuar, né? Só mesmo essa questão da provável escalação, já falou sobre os relacionados. Expectativa de voltar o nosso craque Vitinho, né? Para se juntar ao nosso outro craque Michael. Amanhã tem Que vamos áudio do iniciar Marcelo o Pedro, falando né? assim, amanhã tem áudio do Marcelo falando assim, Tiagão, o Vitinho não dá, Tiagão. Se o Michel não é jogador de futebol, não, Tiagão. Amanhã tem áudio do Marcelo. Só queria pontuar rapidinho. Não, só queria pontuar rapidinho. Mais um mosaico super maneiro da torcida do Flamengo, né? Com a pandemia não tem torcida, fica meio complicado, o estádio fica vazio, fica chato, né? Tá atrás do Jesus aí, né? Na verdade, não é esse, não. Eu acho que tem um outro. Esse aqui eu acho que é do jogo passado, né? Esse é do último jogo. Mas os caras estão dando show, assim. E isso é patrocinado pelo Nação, cara. E que é uma parada da diretoria do Flamengo, né? Dos sócios torcedores, que financiam esses mosaicos desde a época que tinha torcida.
E é muito maneiro. Parabéns a todas as organizadas aí. E que 2022 chegue logo, né, cara? Pra gente ter pelo menos uma galerinha. Que a vacina chegue logo para todo mundo, pra gente ver o Maracanã cheio de novo. Galera, tamo junto. Queria já me despedir. Agradecer a todo mundo que tá dando likezinho, tá curtindo. Valeu os 500 seguidores já no Twitter ali. Eu sempre fico... A gente fica trocando uma resenha ali, colocando, pedindo para seguir, para curtir, para ouvir o podcast, para ver o canal. Queria agradecer o Marcelão, Jesus, tamo junto. E até a próxima, cara, com um pós-jogo, para a gente resenhar mais e conversar sobre tudo que vai acontecer no Flamengo e Resende e nas próximas notícias que virão aí, né? Que o Flamengo não para, né? Quer já as considerações também, Marcelo, nesse final de podcast? Só para reforçar para a galera aí que por acaso está caindo aí de paraquedas no canal, podcast lá, para poder curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, dar uma força aí. Como já havia dito, que somos torcedores, né? Falamos falamos o que a gente sente de verdade, né? E também acionar o sininho, né? Acionar o sininho e dar essa moral pra gente aí. Agora, e torcer amanhã pro nosso Mengão. Acredito que vai ser uns 3-0 aí, 3 do Pedro. E rumo a mais 3 pontos aí. E boa noite aí, então, Thiago. Boa noite, Jesus. E até amanhã aí, o pós-jogo aí, Flamengo e Resende. Perfeito, bem lembrado, Marcelo. Amanhã tem pós-jogo, então após o jogo a gente vai estar aqui de novo, trocando aquela resenha. Então, por isso, segue a orientação aí do Thiago, siga lá no Twitter, né? @podcast do Fla. Segue também no nosso YouTube, inscreve no canal, ativa o sininho lá. E também, se você acompanha a gente pelo podcast, não esquece de favoritar o podcast. Nosso podcast do Fla. Compartilha também no grupo de WhatsApp da galera, que aqui, como falou o Marcelo, como tem falado o Thiago, aqui é de torcedor para torcedor. Eu quero agradecer também meus amigos aí, o Thiago e o Marcelo, mais uma vez, nós juntos aqui, trocando aquela resenha bacana. E agradecer a você que acompanhou até o momento esse nosso podcast. Um abraço para você, muito obrigado, Saudações Rubro-Negras, e até o pós-jogo amanhã, Flamengo e Resende. Um abração, tchau, tchau, até mais. Valeu, galera, tamo junto.